Você está cansado, mas não é só de trabalho. Você está cansado de tentar controlar o que não obedece. Cansado de discutir com a realidade. Cansado de esperar que as pessoas sejam diferentes. Cansado de criar 1000 cenários na cabeça para evitar um que você não consegue impedir. E quanto mais você tenta apertar o mundo com a mão fechada, mais ele escapa pelos dedos e te deixa com dor na palma. Então presta atenção, porque hoje não é sobre pensar positivo, hoje é sobre poder. Poder real. A diferença entre quem vive em paz e quem vive em guerra quase sempre está numa habilidade simples. Separar o que depende de você do que não depende. Parece básico, mas quase ninguém faz. A maioria mistura tudo. A maioria coloca energia onde não tem retorno. A maioria luta contra vento e chama isso de esforço. E depois pergunta por que está drenado. Existe uma armadilha mental que parece maturidade, mas é só controle disfarçado. Se eu entender tudo, eu consigo evitar tudo. Não consegue, você pode ser inteligente, atento, cuidadoso. E mesmo assim a vida vai acontecer. Pessoas vão interpretar errado. Planos vão atrasar, o corpo vai cansar. O dinheiro vai oscilar. E é exatamente aí que seu caráter aparece. Porque caráter não é o que você posta quando está inspirado. Caráter é o que você escolhe quando a realidade não te dá permissão para ter controle. E aqui entra a parte que muita gente ignora. Você não foi feito para controlar o mundo. Você foi feito para controlar a si mesmo dentro do mundo. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de viver reagindo, para de se humilhar pedindo previsibilidade. Para de implorar por respostas que ninguém te deve. E começa a construir a única coisa que ninguém pode tirar: domínio interno. Agora, segura isso, tudo que você não controla e mesmo assim tenta controlar vira ansiedade. E a ansiedade é uma forma de orgulho silencioso. Porque por trás dela existe uma frase escondida: a realidade deveria obedecer o que eu sinto. Não deveria, realidade não negocia. Ela ensina, e a vida ensina do jeito que ela sabe, com consequência, com atraso, com contradição, com teste. O que você faz com isso define sua liberdade. Porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é conseguir permanecer inteiro quando as coisas não fazem o que você quer. Então eu vou te dar um mapa simples para você aplicar hoje, sem filosofia bonita e sem promessa vazia. 3 caixas. Caixa 1, o que depende de você, sua postura, seu esforço, sua disciplina, suas palavras, seus limites. O que você consome, o que você repete na sua mente, a forma como você respira quando a raiva sobe, a hora que você deita, a hora que você levanta, a coragem de fazer o mínimo mesmo sem vontade. Tudo isso depende de você. Caixa 2, o que não depende de você. O humor do outro. O passado, a opinião alheia. O tempo que a vida leva para responder. O que alguém escolhe fazer com o que você disse. A economia. O trânsito, o clima. Você pode influenciar algumas coisas, mas controlar? Não! Caixa 3, o que depende de você parcialmente. Relacionamentos, trabalho, negócios. Você faz sua parte, mas existe o fator humano e o fator vida. E aqui é onde muita gente enlouquece, tenta tratar parcial como total. A pessoa faz 80% e quer garantir os 20% que nunca serão garantidos. E quando não dá certo, ela se destrói por dentro como se fosse fracasso total. Não é, é vida. Agora vem o ponto que prende muita gente no mesmo lugar. Elas gastam o melhor de si tentando administrar o fora e deixam o dentro abandonado. Elas cuidam da imagem e ignoram o caráter. Cuidam do que os outros pensam e ignoram o que a própria consciência sabe. Cuidam do resultado e ignoram o processo. E depois se surpreendem quando perdem paz. Você não perde paz por causa do mundo.
Você perde paz por causa do contrato invisível que você assinou com o incontrolável. Você assinou sem perceber. Cada vez que você pensa, eu preciso que isso aconteça para eu ficar bem, você está entregando seu centro para um fator externo. E aí você vira refém. Eu sei que dói ouvir isso, mas é libertador. Seu bem-estar não pode depender do que não depende de você. Porque senão você nunca vai estar bem. Sempre vai existir algo fora do lugar. Sempre vai existir alguém te testando. Sempre vai existir um atraso. Sempre vai existir uma crítica. E quem vive assim, vive em modo espera, espera a vida ficar perfeita para começar a viver. E a vida nunca fica perfeita. Então a pessoa nunca vive. Agora, presta muita atenção nessa virada. Quando você escolhe focar no que depende de você, você não vira uma pessoa fria. Você vira uma pessoa livre. E liberdade tem um preço. Parar de usar desculpas externas para justificar bagunça interna. Porque é confortável dizer eu sou assim porque o mundo é assim. Não, você pode ser melhor mesmo quando o mundo é pior. Você pode ser firme mesmo quando o ambiente é caótico. Você pode ser constante mesmo quando ninguém aplaude. Isso é fé prática. Não fé de discurso. Fé de postura. É acreditar que existe algo maior te chamando para uma versão mais forte de você, mesmo que as circunstâncias não cooperem hoje. E quando você vive assim, você para de se vitimizar e começa a se responsabilizar, não pelo que te acontece, mas pelo que você faz com o que te acontece. Eu quero te dar um exemplo real que acontece todo dia. Alguém te desrespeita. Você não controla o desrespeito, mas controla a sua resposta. E a resposta pode ser um incêndio que destrói seu dia ou um limite que protege seu futuro. Você pode explodir e provar que você é forte, ou pode respirar e provar que você é soberano. O soberano não é o que grita, é o que escolhe. E aí entra a técnica mais simples e mais poderosa para você voltar ao controle. Quando acontecer algo que te puxa para o caos, pergunta em silêncio: isso depende de mim? Se não depende, não discute com a vida. Direciona a energia para a caixa 1. Se depende parcialmente, faz sua parte e para de implorar controle. Para de revisitar o assunto 100 vezes. Para de torturar sua cabeça. Faz o que cabe e solta o resto. E soltar não é desistir. Soltar é confiar no processo. Soltar é dizer, eu faço o meu e o resto eu não vou carregar como culpa. Agora, aqui vem o clímax. O que realmente destrói você não é a dificuldade. É a insistência em controlar o incontrolável. Isso é o que te deixa inquieto, reativo, impaciente, carente de validação, viciado em previsão. E quando você corta isso, você assusta o mundo. Porque o mundo está acostumado com gente que reage. Gente que se explica. Gente que entra em disputa. Mas quando você vira alguém que age sem pedir permissão para o caos, você muda de nível. Você começa a falar menos e fazer mais. Você começa a se importar menos com ruído e mais com direção. Você começa a escolher seus conflitos. E isso é raro, isso é poder. Então hoje eu quero te propor um exercício simples para fechar esse treino mental. Pega um papel ou abre uma nota no celular. Escreve 2 colunas, depende de mim e não depende. E coloca ali, sem mentir para você. Se você fizer isso por 7 dias, sua mente começa a clarear, sua ansiedade começa a perder força. Seu foco volta. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra vento e começou a caminhar com direção. E agora, se você ficou até aqui, é porque essa mensagem encontrou um ponto real em você. Então faz assim, não deixa isso virar só um vídeo bonito. Selar decisão é o que transforma conteúdo em mudança. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e, se esta mensagem foi para você, escreva nos comentários. Eu foco no que depende de mim. Constância acima de vontade. Mente firme, vida no ritmo.
Ritmo despertar.